Olá, essa é mais uma aula de matemática. Nessa aula vamos abordar problemas de progressão aritmética, ou seja, de PA, que envolvem a soma dos termos. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de clicar logo aqui abaixo em inscrever-se. Essa é a única forma de receber nossas atualizações, ou seja, nossas próximas aulas por e-mail. E caso goste da aula, clique em gostei. Não vai custar nada e a melhor forma é a melhor maneira de você poder ajudar com a divulgação das nossas aulas. Esses são os problemas de PA que iremos resolver hoje. E lembre-se, nossas aulas são interativas. Então, se você quiser ver a solução de algum desses problemas em especial, você pode simplesmente clicar sobre enunciado, você irá direto para aquela resolução. Lembrando que essa opção de menu não funciona nos tablets e nos smartphones. Nesse caso, você terá que ver o vídeo inteiro na ordem que as questões forem aparecendo. Muito bem, que questão que você quer que eu resolva? Primeira questão. Um ciclista percorre 20 km na primeira hora, 17 na segunda e assim por diante em progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas? Bom, se ele percorreu 20 km na primeira hora, eu acho que não deve ter dúvida que o A1 então vale 20. Agora, se na segunda ele percorreu 17, perceba que a razão é menos 3, porque diminuiu 3 unidades. Agora, o que ele está pedindo? Ele pergunta quantos quilômetros ele percorrerá em 5 horas. Observe que ele não está perguntando quantos quilômetros ele percorrerá na quinta hora. Não, ele pergunta quantos que percorrerá nas 5 horas, ou seja, após passar 5 horas. Então ele está querendo saber a soma da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta hora. Então ele quer saber o S5. Agora, para acharmos o S5, que é a soma dos 5 primeiros termos, temos que achar o quinto termo, que é o A5. Bom, temos que a fórmula do termo geral, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, o A5 vai ser o A1 mais 4R. Visto que são 5 elementos, né? Substituindo o A1 por 20 e o R por menos 3, vamos ter que o A5 será igual a 20 mais 4 vezes menos 3. A5 será igual a 20 menos 12. Ou seja, meu A5 vale 8. Temos que a fórmula da soma, Sn, será igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Vamos ter então que a soma dos 5 primeiros elementos será 20, que é o valor do A1, mais 8, que é o valor do A5, né, que é meu AN, vezes 5, que é o valor do n, sobre 2. S5 será igual a 28 vezes 5 sobre 2. S5 igual a 140 sobre 2. Ou seja, o S5 é igual a 70. Então, a resposta completa, quantos quilômetros ele percorrerá em 5 horas? Ele percorrerá 70 quilômetros. Segundo problema. Um corpo em queda livre percorre 3 metros no primeiro segundo, 12 metros no segundo, 21 metros no terceiro e assim por diante. Continuando nessa sequência, quantos metros terá percorrido após 10 segundos? Bom, vamos ter que o A1 vale 3, né? Porque ele percorre 3 metros no primeiro segundo. O R é 9, porque a diferença entre o 12 e o 3 e o 21 e o 12 foi 9, ou seja, está acrescentando 9 sempre. É importante ressaltar que ele está querendo saber o tanto que terá percorrido após 10 segundos, ou seja, ele não está perguntando quanto que percorrerá no 10º segundo. Então, nesse caso, ele quer saber quanto que vai percorrer no primeiro segundo, mais no segundo, mais no terceiro e até chegar ao 10. Então, ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos. No entanto, para achar a soma, eu preciso saber primeiro qual que é o 10º termo. Ou seja, apesar de ele não estar perguntando quanto percorreu no 10º, eu vou precisar dessa informação para poder responder a soma. Bom, a fórmula do termo geral nos diz que a n é igual a 1 mais n menos 1 que multiplica r. Então, A10 é igual a A1 mais 9R. Então, A10 é igual a 3 mais 9 vezes 9, que é o valor do R.
Ou seja, A10 vale 84. E agora podemos usar a fórmula da soma para calcular qual a soma dos 10 primeiros termos. Então, S10 será igual a 3 mais 84 vezes 10, que é o número de termos, sobre 2. S10 é igual a 87 vezes 10 sobre 2. S10 igual a 870 dividido por 2. Ou seja, S10 igual a 435 metros. Então, a resposta que ele quer é: após os 10 segundos, ele terá percorrido 435 metros. Muito bem, vamos para a próxima agora. Questão número 3. Uma escada maciça possui 10 degraus. Cada degrau é um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 50 cm de comprimento, 20 cm de largura e 10 cm de altura. Qual que é o volume dessa escada? Vamos calcular então o volume de um degrau. Convertendo as unidades para decímetros para ficar um pouco menor as contas, nós teríamos que as medidas seriam 5 decímetros, 2 decímetros e 1 decímetro. E para calcular o volume, bastaria multiplicar todas elas. Ou seja, o volume seria igual a 5 vezes 2 vezes 1. Então, o volume de um degrau é 10 decímetros cúbicos. Agora, veja que essa questão tem uma pegadinha. Porque ele está perguntando o volume da escada. Aí você poderia pensar assim, a escada tem 10 degraus. Se cada degrau tem 10 decímetros cúbicos, o volume então seria 10 vezes 10, que seria 100 decímetros cúbicos. Haha, pegadinha do malandro. Claro que não, por quê? Veja bem como que é a escada. Suponha que esses são os 3 primeiros degraus da escada. Ele diz que a escada é maciça. Então, apesar dos degraus terem esse mesmo tamanho, observe uma coisa interessante, que para a escada não ficar com buraco, para ela ser maciça, eu preciso completá-la na parte de baixo. Ou seja, o segundo degrau teria esse degrau que a gente calculou, mais uma área aqui embaixo que seria completada. E essa área, ou seja, ou melhor, esse volume, hoje estou todo confuso. Bom, esse volume do degrau de baixo do degrau, ele tem o mesmo volume do degrau anterior. Então perceba que, quando eu pego o terceiro degrau, ele tem o primeiro degrau, que seria o meu A1, mais ele 2 vezes. Então, é uma PA. É uma PA cuja razão é um degrau. Ou seja, é como se a cada degrau eu somasse um degrau novo. Ou seja, meu A1 é igual a 10, porque é o volume do primeiro degrau. Agora, o meu A10, ou seja, o volume do meu 10º degrau, na verdade, vai ser 10 vezes 10, porque eu vou ter o degrau lá em cima, mas abaixo dele eu vou ter mais 9 degraus. Então eu vou ter 10 vezes 10, ou seja, o volume do meu 10º degrau, que é o meu A10, ele vai ser igual a 100. E agora basta eu calcular o S10 para saber o volume total da escada. E lembrando que a soma dos termos é igual ao primeiro, que é o A1, mais o último, que é o AN, vezes N, que é o número de termos, sobre 2. Ou seja, S10 será igual a A10 mais 100 vezes 10 sobre 2. S10 igual a 110 vezes 10 sobre 2. S10 igual a 1.100 dividido por 2. S10, então, é igual a 550. Então, a resposta do volume da escada é 550 decímetros cúbicos. Vamos à próxima. Questão 4. Um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda, 16 na terceira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Imagino que ninguém tenha dúvida que o A1 é igual a 12, porque eu tenho 12 poltronas na primeira fileira. E o R é 2, né? Já que está aumentando de 2 em 2 o número de poltronas. Agora vamos entender o que é o AN e o que é o N. O N é a quantidade de fileiras.
Agora, o AN, ele vai ser a quantidade de cadeiras que vão ter na última fileira. E observe que não foi dado nem o AN nem o N. Ou seja, eu nem sei a quantidade total de fileiras e nem sei o tanto de cadeira que existe na última fileira. Então vamos ter que criar um sistema utilizando a fórmula do termo geral e a fórmula da soma. Então vamos ter que, usando a fórmula do termo geral, que o AN será igual a 12, que é o meu A1, mais N menos 1 vezes 2, que é o R. Agora, eu vou ter que usar a fórmula da soma dos termos. Ou seja, vou ter que o 12, que é o A1, mais o AN, que é o último termo, vezes N sobre 2 é igual a 620, porque 620 é o número total de cadeiras. Então eu chamei a primeira sentença de 1, a segunda equação de 2, e vou desenvolver então a primeira. Ou seja, em 1 vamos ter. Ou seja, desenvolvendo essa equação aqui, eu vou ter que o AN vai ser esse 12, mais, eu vou fazer 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. E eu vou chamar essa terceira equação pelo número 3. Poderia ter feito 12 menos 2, mas eu vou fazer isso depois. E agora, então, eu vou substituir esse valor de AN que eu achei nessa terceira equação aqui na segunda. Ou seja, eu vou ter que 12 mais 2N menos 2 vezes N sobre 2 será igual a 620. Ou seja, na verdade, isso aqui, ó, é esse AN aqui que eu já tinha aqui, ó. E vamos ter, então, que 22 mais 2N vezes N sobre 2 igual a 620. Simplesmente juntei os termos semelhantes. Agora eu posso usar a distributividade, né? Multiplicar esse por esse e esse por esse. Ou seja, 22N mais 2N ao quadrado sobre 2 igual a 620. Agora eu posso multiplicar cruzado. É como se aqui eu tivesse 1. Multiplicando cruzado, então vamos ter 22N mais 2N ao quadrado igual a 1.240. Passar o 1.240 para o outro lado, trocando sinal. Vamos ter que 2N ao quadrado mais 22N menos 1.240 igual a 0. Como essa é uma equação, eu posso dividir os dois termos, o canto esquerdo e o direito, os dois membros, né, na verdade, termos não, os dois membros, tanto o esquerdo quanto o direito, todo por 2, para simplificar. E vamos chegar à equação de segundo grau. N ao quadrado mais 11N menos 620 igual a 0. Bom, eu vou precisar apagar o quadro, então se você quiser copiar alguma coisa, pause, porque eu vou dar prosseguimento com a tela limpa, para a gente ter espaço para poder resolver essa equação. Bom, então temos que resolver essa equação. N ao quadrado mais 11N menos 620 igual a 0. Então vamos ter que o delta será igual a 121 mais 2.480. Vamos ter então que o delta é igual a 2.601. E nesse momento seu coração bate mais forte, né? Será que 2.601 tem raiz? Felizmente tem, é 51. Então vamos ter que o valor de n será. E vamos ter que o n será igual a menos 11 mais ou menos 51 sobre 2. Gente, só um detalhe. Eu estou resolvendo essa equação de segundo grau um pouco mais rapidamente, porque eu imagino que vocês já saibam. Certo? Se você tiver dúvida, veja o vídeo sobre equações de segundo grau, porque não tem como aqui eu ficar perdendo tempo mostrando com muito detalhe como que resolve. Afinal, esse exercício é de PA, não é de equação de segundo grau. Então eu vou ter que o n' será igual a menos 11 mais 51 sobre 2, que é igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20. Bom, vamos agora calcular o outro valor de n. Meu segundo valor de n será igual a menos 11 menos 51 dividido por 2, que é igual a menos 62 dividido por 2, que é igual a menos 31. Agora, apesar de eu ter dois valores de n, apenas um deles que eu vou poder utilizar, né? Porque n é o número de termos da PA, ou seja, não pode ser negativo. Então eu vou ter que o n vai valer 20. Ou seja, eu vou precisar de 20 fileiras no teatro. Observe que ele não perguntou quantas cadeiras ou quantas poltronas vão ter
última fileira. Então, basta ter calculado o n, que é igual a 20. Última questão. Num triângulo, as medidas dos ângulos internos estão em PA. E o menor dos ângulos vale 40 graus. Calcule os outros dois. Observe, se eles estão em PA e o menor vale 40 graus, eu vou ter que o A1, que é o primeiro, vale 40. O segundo tem que ser 40 mais a razão, que é R, que está em PA. E o terceiro vai ser 40 mais 2R. Então A1 é igual a 40. E como eu tenho 3 termos, o meu último termo vai ser o A3. E esse A3 será igual a 40 mais 2R. E o N será igual a 3, né? Já que eu tenho 3 ângulos. Agora, você tem que se lembrar que eu já sei a soma desses 3 ângulos. Porque apesar do enunciado não ter dito, se é um triângulo, a soma dos 3 ângulos tem que ser 180 graus. Então eu já sei a soma dos termos APA. Ou seja, o SN, que nós já sabemos que é A1 mais AN vezes N sobre 2, eu sei que esse SN vale 180. Ou seja, o meu A1, que é igual a 40, mais o meu AN, que é o meu A3, é 40 mais 2R, vezes meu N, que é 3 sobre 2, é igual a 180. Ou seja, 80 mais 2R, que multiplica 3 sobre 2, igual a 180. Aqui posso aplicar a distributividade, multiplicar esses. Ou seja, eu vou ter que 240 mais 6R sobre 2 igual a 180. Agora eu posso multiplicar cruzado, ou seja, como se tivesse um 1 aqui. Multiplicando cruzado, então vamos ter 240 mais 6R igual a 360. Bom, vou pegar o 240, passar para o lado direito, trocando o sinal. Ou seja, 6R igual a 360 menos 240. Logo, 6R igual a 120. R é igual a 120 dividido por 6. Ou seja, a minha razão vale 20. Ora, se o primeiro ângulo menor era 40 e a razão é 20, o primeiro será 40, o segundo será 40 mais 20, que é 60, e o terceiro será 80 graus. Bom, espero que tenham gostado da aula e fiquem ligados para as novidades das próximas aulas. Até mais!